Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. Bom, muito tem se falado sobre as nossas preocupações, né? Preocupações com os adultos, com os trabalhadores, com a economia, não é? Com os velhos, com emprego, com comida, com tudo. Mas bem poucas vezes eu, particularmente, ouvi um vídeo falando sobre as nossas preocupações com as crianças. Olha só. E elas são agentes importantíssimos nessa história da pandemia inteira. As crianças estão sofrendo tanto ou mais do que nós com a pandemia. Por quê? Porque elas mudaram de uma hora para outra toda a sua rotina. Não vão mais na escola, não brincam mais com seus amiguinhos. E pior, não podem nem sequer abraçar o vovô, a vovó ou alguém que ela goste, sem nem entender direito o porquê. E os adultos, seus pais ou aqueles responsáveis por elas, geralmente com aquele objetivo, né, com aquela vontade de proteger aquela criança, às vezes deixa de conversar com ela e de explicar, falando a verdade. Tudo bem, uma verdade que tem que ser dita para ela com palavras que não a machuque, com palavras que não assuste, né? Que não a amedronte, mas ainda assim tem que ser falado e não podemos mentir para as crianças. Então, elas precisam conhecer essa verdade. Elas tiveram também a sua rotina totalmente mudada por conta da pandemia e não estão nem sabendo quais os motivos, porque os seus responsáveis, às vezes, não sabem falar com elas sobre esse assunto e acabam que optam pelo silêncio, como sendo a melhor forma, como se deixasse de falar naquilo, o problema deixava por mágica de acontecer. Então, este vídeo é especialmente para os pais ou para os responsáveis que estão aí dentro de casa com crianças pequenas, não é? E que temos sim que falar a verdade para elas, mas de uma maneira que, como eu já falei, não a assuste, não a amedronte, né? Mas mesmo assim temos que falar. Então, como falar com uma criança pequena, explicar para ela que ela não pode, por exemplo, ver o seu coleguinha, sua coleguinha, que ela não pode ir na casa dele e ele também não pode vir na casa dela. Bom, primeiro, esse pai e essa mãe, ou esse responsável que está com essa criança agora dentro de casa por mais tempo, deve se lembrar de que ele já foi uma criança também. E que, lembrando de que ele já foi uma criança, ele faça um esforço maior de lembrar das coisas que ele, quanto criança, gostava de fazer. Por quê? Porque nessa de você se recordar o que você mais gostava de brincar, o que você mais gostava de desenhar, o que você mais gostava de assistir, já é uma ótima ferramenta para você conversar com seu filho. Porque é na brincadeira, no desenho, no joguinho, no pular-corda, que você vai falando, vai exemplificando para a criança as coisas que ela precisa saber, fundamentais, né, que ela precisa saber sobre a pandemia, sobre a Covid-19, sobre o isolamento social, né? Então é na brincadeira. Então a primeira coisa, você tem que resgatar a criança que você já foi um dia. Não só para que você descubra as ferramentas para conversar com a sua criança, mas também para que você reaprenda ou relembre a brincar com essa criança, porque você vai ter que ser o amiguinho dela
nesses dias, entendeu? É você quem tem que rolar no chão com ela, é você quem vai ter que desenhar com ela, é você quem vai ter que ensinar para ela, sabe, as atividades de casa. É você quem vai ter que fazer, não é outra pessoa. O amiguinho dela não pode vir aqui, não pode vir na sua casa. Então, você vai ter que lembrar de quando você era criança, para você aprender das coisas que você gostava, para você, na brincadeira, conversar com seu filho e filha sobre a pandemia e depois para que você também aprenda a brincar com ele de novo, a brincar novamente com essa criança. Só um instante. Então, vocês terão que aprender a lidar com esses medos das crianças. De que forma também? Se envolvendo com elas nas brincadeiras, você vai aos poucos conversando sobre todos os nossos problemas, esses problemas que nós estamos vivendo. E aí você pede para ela fazer um desenho para que ela consiga expor os seus sentimentos. E observa neste desenho. E depois observa as cores que a criança usa, o desenho que ela faz, as figuras, né? Depois pede para ela fazer uma leitura sobre o que ela expôs ali naquele desenho, o que ela quis dizer, quem são aquelas pessoas que ela desenhou, o que significa aquele desenho, aquelas imagens que ela fez, pergunte por que ela fez aquelas imagens, e ela vai falando sobre isso. E na medida que ela for falando, você vai pontuando as coisas que você queira e que ela saiba, que ela precisa saber sobre a pandemia, sobre vida, sobre morte, sobre afastamento das pessoas temporariamente, do porquê de tudo isso. Então, assim, é necessário que nós nos colocamos primeiro no lugar das crianças, fazendo esse resgate dos sentimentos que nós sentíamos quando criança, e também depois que a gente se envolva com as crianças, revivendo os momentos de quando nós mesmos éramos pequenos, brincando com elas das brincadeiras que elas gostam, entende? Então, assim, é muito importante isso. Ler para a criança, ler os contos infantis, fazer esse resgate, sabe, da importância da leitura, deixar que a criança leia também os livros. Como que ela não sabe ler? Ora, lê as imagens. Os livrinhos infantis têm muitas imagens e as crianças sabem ler muito bem. Eu sei disso porque eu estive no meio das criancinhas de 0 a 5 anos de idade. Durante quase uma década da minha vida eu trabalhei com crianças. Então, assim, eles sabem muito, eles sabem se expressar. É a gente que tem que dar essa oportunidade para eles, entende? Então, assim, brinque com elas e deixe-as também falar. Ouça bastante, mas também fale, explique as coisas, não esconda nada. Eles têm o direito de saber da verdade. Até mesmo porque no futuro, esses momentos vão estar presentes na vida da criança e é bom que esteja presente de uma maneira saudável, né? Para que ela se recorde desses momentos como um momento de grandes aprendizagens humanos, tá bom? Então não tenha medo de conversar e não tenha medo de explicar para suas crianças as coisas da pandemia. Usando essas ferramentas de brincar, de se colocar no lugar dela e de falar a verdade, tá bom? Espero ter podido ajudá-los. Curta, compartilhe esse canal, esse vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe para ajudar a levar essas informações para mais e mais pessoas possíveis, tá certo? Valeu, tchau!